Oi, gente, eu sou a Lude. Oi, eu sou a Aline e esse é o Partolândia, um podcast sobre gestação, parto, pós-parto, maternidade e afins. E no episódio de hoje, a gente vai continuar o tema do episódio anterior, porque foi um tema vasto, não conseguimos esgotar a temática em pouco mais de meia hora, então passamos para a parte 2 e vamos falar sobre puerpério. Estamos aqui discutindo se existe vida após o parto. E aí, se você não escutou ainda o terceiro episódio, pode ser bom você escutar antes para te contextualizar sobre essa fase, que é a fase do puerpério. Aline, só para a gente começar, eu acho que essa pergunta, né, existe vida após o parto? Vamos só responder ela antes, para dar um encorajamento para as pessoas. Eu acho que as pessoas sabem que a pergunta ela é um pouco irônica. A gente espera que as pessoas saibam, né? Sim. Entendido. Gente, só para vocês se sentirem um pouco mais à vontade e acolhidos nesse podcast. Graças a Deus. Sim, existe vida após o parto. E ela é boa, a vida é boa. Muito boa, muito boa, né? A gente tá do lado de cá, né? Exatamente. Nossa vida é pós-parto, né? E ela é muito boa. É uma vida muito boa, uma vida diferente, claro, né, do que era antes. É uma vida onde você não tem que pensar apenas no seu, né, no seu dia, no seu momento, na sua rotina, no que eu quero fazer hoje ou não. É uma vida de intensa doação, mas é uma vida de maturidade e de uma evolução, um amadurecimento, né, espiritual como ser humano muito grande. Eu acho que a gente se torna pessoas melhores, bem melhores, né? Vivendo esse mundo de maternidade, né? Sim. E o mantra, ele é verdade, né? Tudo passa. Tudo passa. E vai passar mesmo. Tudo passa. E a vida vai retomar. E muito provavelmente, caminhos. depois que passar, você não vai ficar nem com trauma. Com certeza. Do que foi. Sim. A fase eu acho difícil, que às vezes, né? talvez um pouco de trauma, eu acho que... Pode ser bom, né? Pode ser bom, até para que você faça diferente de uma outra vez, né? Uhum. Uma coisa que me incomodou muito no meu primeiro puerpério foi a questão das noites. Eu morava num apartamento, assim, e todo mundo dormindo, meu marido dormindo e vivendo aquela luta de amamentação. E a hora que terminava tudo, eu ia tentar fazer a Alice dormir e eu ficava andando pela sala. Meu apartamento era pequenininho, então assim, não era uma distância tão longa, mas eu ficava olhando pela sala e olhando pela janela, eu via todos os prédios ao redor, todas as janelas apagadas, assim. Todo mundo dormindo, Todo né? mundo Menos dormindo. eu. Eu tinha uma sensação de treva, de noite, de treva muito grande, assim. Pra mim foram momentos muito difíceis, tanto que a primeira coisa que eu resolvi quando eu descobri que eu estava grávida é que eu teria uma pessoa para me ajudar durante a madrugada. Que eu não queria ficar sozinha. Quando você descobriu que estava grávida do Felipe. Do Felipe, isso, na minha segunda gestação. Foi a primeira mudança que eu fiz. Não fico sozinha de madrugada mais. Porque a sensação de treva, de solidão era muito grande, né? Isso é muito individual, né, Lúdia? Assim, o tempo todo, que essas discussões, no episódio anterior também, o autoconhecimento é muito importante. Então, você já sabe que sozinha é péssimo. Eu, já me conhecendo, eu já tinha estabelecido assim, ó, enfermeira ou babá durante a licença maternidade vai ser em último caso. É claro que se, né, eu não vou também não querer dar o braço a torcer. Se eu sentir que eu quero, eu vou, né, vou contratar alguém. Mas assim, eu sabia que eu não ia querer, que não ia me fazer bem, não ia me fazer com que eu me sentisse confortável ter mais uma pessoa em casa para eu ter que administrar, além da novidade que era o Miguel, né? Sim. Que era uma pessoa nova. Mas eu acho também, e você não teve, né? Eu não tive nem enfermeira, nem babá, nunca tive enfermeira. Babá eu coloquei quando faltava um mês para eu voltar a trabalhar. Sim, até Aí o Miguel já logística. estava com 6 meses. Sim. Porque eu queria conhecer ela. Mas e eu tal. acho também que uma coisa que te ajudou muito nisso foi a questão do Miguel dormir bem. Sim. Porque pro bebê que dorme mal, não que o bebê durma mal, às vezes ele dorme do jeito que ele tem que dormir mesmo, né? É a fisiologia dele naquele momento, é o momento de adaptação. Mas é muito cansativo. Então, assim, você, para um bebê que não consegue dormir aí umas 6 horas por noite, que é a grande maioria dos bebês, né, vamos dizer assim, imagina, você amamenta ou dá mamadeira, de acordo com o que cada um está vivendo, aí ele faz cocô, tem que colocar para rotar, aí tem que trocar a fralda porque ele fez cocô, aí tem que fazer ele dormir. Quando você consegue fazer ele dormir, já está na hora dele acordar de novo. Então, assim, e você não dorme, né? Então, o que eu sentia que me exauria muito era a falta de sono. Engraçado, né? Que eu ficava pensando assim,
como que quando a gente nunca viveu a situação de puerpério, a gente realmente, independente da profissão, a gente realmente não faz noção do que é um puerpério. Eu, ginecologista, não fazia noção do que era um puerpério. Eu falava assim quando eu estava grávida, não vai ser difícil, dou plantão noturno. Estou super acostumada a dar plantão noturno, vou dar conta dessas noites aí, a gente dá conta, a gente trabalha, vira à noite, emenda no outro trabalho no dia seguinte. Mas uma coisa é um plantão noturno, que amanhã, por mais que eu trabalhe o dia inteiro, né? Você vai conseguir dormir. Eu vou pra casa. Você não vai conseguir dormir se você trabalhar o dia inteiro, você vai pra casa. Mas assim, eu vou dormir na outra noite, né? O bebê são plantões contínuos, né? Como se você estivesse dando plantão noturno todos os dias. Então, é uma falta de sono que, para determinadas pessoas, e eu era uma dessas pessoas, me fazia uma falta gigantesca. Assim, eu me descobri no puerpério no sentido de tanto que era profundo para mim a dor da falta de sono. Não, mas né? dói Tanto demais, que isso me incomodou, tanto que isso me deixava transtornada, porque eu não conseguia, como eu não conseguia dormir, eu ficava exausta, e aí você perde o juízo sobre as suas ações, né? Você vai perdendo a noção, o controle mesmo, você não consegue já pensar, você não consegue mais pensar como você mesmo, assim. Então, isso para mim foi um aspecto muito difícil nessa questão de sono, né? Sim. Não, eu concordo, assim, eu sei que pode ser que no futuro eu tenha que... E aí, querendo ou não, para esse tipo de puerpério, nessa questão de sono, eu acho que uma pessoa ajuda. O que eu penso, assim, em relação a essa questão de ter uma enfermeira, ter uma babá, isso é muito individual, gente, não tem certo nem errado, não. O que vai te deixar confortável? Isso. Porque tem pacientes que não toleram ter uma pessoa dentro de casa, por questões de privacidade, porque é um jeito mais reservado de ser. Ok, você vai ficar bem assim? Ótimo. Tem pessoas que precisam de ter alguém, ótimo também. A gente também se julga e se condena muito, né? Porque fulano de tal tem babá de dia, de noite, de final de semana. Tem vários aspectos a serem conversados em relação a isso. Mas se for um apoio para te ajudar pelo menos a passar aquele momento de privação, Sim. né, de privação de sono, de privação de lazer, de privação de descanso, de uma forma melhor. E o que eu penso é o seguinte, uma mãe inteira para o filho, no sentido assim, uma mãe que conseguiu às vezes dormir 4 horas por noite, ela já é uma mãe muito diferente da mãe que não conseguiu dormir nada, ou que dormiu meia hora, acordou meia hora, acordou meia hora, acordou, entendeu? Então, acho que a gente tem que se respeitar. É isso mesmo que você falou, esse autoconhecimento, o limite de cada um, se aceitar como você é, né? E vamos adiante. E você sabe que mesmo eu tinha essa ideia, né? Não quero enfermeira e tal, e babá, vou colocar só na hora de voltar ao trabalho. Mas mesmo assim, quando eu estava grávida, eu fiz uma pesquisa de enfermeiras, Sim. Fiz uma planilha, entrei em contato com elas. Então, já assim, deixou preparado. Porque eu sou dessa, quando eu vou viajar, eu preparo super, eu já sei andar na cidade antes de conhecer, porque eu leio o Google Maps, sei que aqui está o restaurante tal, aqui está o parque tal. Eu gosto de me sentir preparada. Então, eu fiz isso. Né? Então, pede para se está grávida, pergunta para as amigas. Se organiza, já pega alguns contatos. Faz a planilha. Né? Então, eu tinha planilha com nome, telefone, preço. E já tinha entrado em contato com elas para saber assim, se haveria possibilidade de ir em maio, quando o Miguel nascesse, elas me atenderem. Então, isso eu acho que é importante, né? Tenta prever mesmo as situações que né, podem acontecer. E se você não tem, às vezes, condição de colocar uma pessoa, de às vezes ver se pode contar com alguém da família, né? Assim, quando a minha irmã ganhou o meu primeiro sobrinho, eu era solteira ainda e tal. E eu dormi algumas noites com ele, assim, né? Então, se você é familiar e está ouvindo esse podcast... Isso, pense nisso. Você oferecer... Pense a respeito. E eu acho que Deus me recompensou. Eu acho que assim, a Aline, ela foi uma pessoa boa, ela dormia com o Lucas algumas madrugadas para a irmã dela dormir. E aí ele me deu um bebê que é dorminhoco. Exatamente. Porque eu acho que, gente, uma noite dormida faz total diferença na vida de uma pessoa. Uma noite bem dormida faz uma mãe saudável para cuidar do seu filho. É o que faz diferença. É o que faz diferença. No puerpério, para mim, é o mais determinante. Porque o puerpério já é uma avalanche de sentimentos loucos, ensandecidos, coisas múltiplas pulando na sua cabeça ao mesmo tempo. Medo, ansiedade, a realidade versus expectativa, né? É uma confusão de sentimento muito intensa, a questão biológica. E aí, se você tem essa capacidade de absorver ou de lidar melhor com esses sentimentos, frente a uma noite de sono bem dormida,
Você concorda comigo que facilita? Nossa. Facilita muito reorganizar É o que viabiliza, na verdade. É o que viabiliza, né? Senão fica inviável. É o que viabiliza. Então, eu acho que esse é um aspecto que as pessoas têm que se preparar, sim, com certeza. Ô, Ludi, sabe uma coisa que eu acho que a gente podia falar, que a gente só tangenciou, assim, no terceiro episódio, né, na parte 1, sobre as questões das mudanças físicas que a mulher vive no pós-parto. Seja por um parto normal, seja, né, ou natural, seja por uma cesariana. Gente, você tinha um bebê dentro de você. Sim. E não tem mais. Sim. É meio louco, né? De repente, é totalmente louco, esvaziou. Né? E eu acho que assim, não é também só questão, porque o físico ele se esbarra tem uma questão psicológica, né? Não tem como. De você. Mas vamos pensar assim, independente se o parto foi normal ou se foi uma cesariana, existe ali um procedimento, existe ali uma alteração biológica, algo aconteceu naquele corpo, né? Se foi uma cesariana, se teve um corte, ou se foi um parto normal, com uma laceração que precisou de ser suturada, existe ali uma ferida, né? Uma ferida física mesmo, uma ferida real, que às vezes vai incomodar, que vai ter dor, que vai te limitar um pouco às vezes de fazer as coisas com o bebê, assim, né? De levantar da cama mais rápido, de ficar o tempo inteiro ninando o neném ou cuidando dele, né? Nos cuidados básicos mesmo ao longo do dia. Então, eu acho que isso é uma questão física que incomoda bastante, né? O retorno do corpo ao habitual, os pés às vezes ficam bem mais inchados nas 2 semanas pós-parto. Quantas mulheres têm pressão normal, não tem nenhum problema de saúde e às vezes não incharam na gravidez e os pés viram verdadeiras pipas, né? Nas 2 primeiras semanas pós-parto, de chegar realmente a chamar a atenção, né? Das pacientes se preocuparem. E fora, aí junto o cansaço, o ganho de peso que começa a incomodar, uma sensação de barriga solta, de parece que, meu Deus do céu, onde é que vai parar essa barriga? Você sabe que eu tinha escutado uma pessoa falando esses órgãos isso. Vão? Não, eu tinha escutado uma pessoa falando isso, eu falei, não é possível. E ela falava assim, gente, depois do parto você sente os órgãos se mexendo, você escuta o barulho. Eu falei, não é possível. Eu escutei por 2 vezes um barulho no meu ventre, que parecia que eram as coisas meio soltas lá dentro. Eu falei, gente... porque na verdade, imagina, tá né? solto. Os órgãos foram todos rechaçados em função do crescimento uterino. E aí, de repente, o útero reduz de uma forma brusca. Os órgãos têm que se reacomodar numa musculatura que ainda está distendida em função da gravidez, na grande maioria das vezes, né? Então, dá essa sensação mesmo de barriga solta. Os órgãos não estão soltos, isso aí é simplesmente uma sensação que pode se tornar desagradável. Junto a isso, Aline, ainda tem a questão da mama. Muitas mulheres, infelizmente, seja por falta de orientação, seja por não ter uma assistência adequada na própria maternidade, que é o momento ideal assim, para a gente começar esse processo. Não digo começar, porque na verdade tinha que ter começado já na gestação, né? Esse processo de preparação para a amamentação. Mas aquele momento ali de início da amamentação que acontece dentro da maternidade é um momento que às vezes falta, né? A gente, infelizmente, não tem profissionais em número adequado com um conhecimento, uma prática bacana de amamentação. E isso faz toda a diferença, porque é aquele momento inicial ali onde você pode agir que vai evitar uma fissura, que vai evitar um machucado na mama, que vai às vezes causar muita dor, que vai desestimular aquela mãe de amamentar, né, que vai trazendo, né, uma coisa vai trazendo a outra. É uma fissura que vai gerar uma mastite, que depois vai dar dor e que a paciente vai cansar, e aí daqui a pouco ela está colocando chupeta ou ela está colocando uma fórmula e aí a questão vai realmente se complicando. Então eu acho que essa parte física envolve dor, né? Sim. Dor na mama, dor no ponto, no suposto ponto, né? Dor no coração, dor no abdômen que está lá vazio, uma sensação de que assim o bebê saiu. Eu tinha um pouco dessa sensação, não sei se você teve, mas eu via o bebê e eu tinha uma sensação de perda. Engraçado, porque como não estava na minha barriga mais, por mais que eu visse o neném e soubesse que era meu, eu acho que eu demorei a entender que aquilo ali não era uma perda, e sim um ganho. Uma coisa meio doida, né? Acho que a cabeça da gente fica meio maluca no puerpério. Gente, se você for parar pra pensar, é muito louco, é muito né? louco. Que e de forma a gente tem, né? A gente tem. Assistência psicológica no puerpério é um tema super importante que a gente às vezes ignora, na grande maioria das vezes, mas que é um tema que a gente deveria cada vez mais
assim, intensificar a importância, orientar os casais e as mulheres a buscar esse conhecimento, a buscar essa assistência, porque é fundamental a paciente ter o conhecimento do que essa dinâmica nova toda vai causar dentro do estado psicológico dela. Não é à toa que uma grande parte das mulheres passa por um momento que a gente chama de baby blues, né, que vai durar aí mais ou menos em torno de 15 a 20 dias no pós-parto. Não são todas as mulheres que apresentam esses sintomas, mas uns sintomas de tristeza, de melancolia, às vezes uma angústia, né, um choro inconsolável, uma ambivalência de sentimentos. Você está feliz porque você teve seu filho, uma criança sonhada, na maioria das vezes, desejada, estavam todos doidos para conhecer aquele bebê e de repente o mundo cai. Uai, não era para eu estar feliz, mas na verdade eu estou triste. Eu estou cansada, eu não estou dando conta, a amamentação está com algum problema, será que eu vou ser uma boa mãe, como que vai ser minha vida daqui para frente? Então, uma série de perguntas que vão entristecendo essa mulher e que vão culminar no baby blues. A vantagem do baby blues é que ele passa de forma espontânea. E qual que seria a diferença entre um baby blues e uma depressão pós-parto? Pois é, a depressão pós-parto, ela se prolonga, né? Ela vai além desses 15 a 20 dias pós-parto. E é aquele quadro que você vê que não melhora, né? Porque o baby blues, os dias vão passando, às vezes aquele primeiro mês passou, né? Ok, então agora eu já percebi, não, vou conseguir, tá bacana, agora começou a ficar bacana. Não, realmente estou me sentindo melhor, aquela tristeza, aquela angústia passou, aquela melancolia. Claro, as dificuldades estão ali, mas a paciente vê que ela consegue dominar melhor aquelas dificuldades, que ela consegue controlar melhor aquelas dificuldades. A depressão se prolonga, né? A depressão pós-parto, ela atinge de 10 a 15% das mulheres, é um número muito importante que às vezes é negligenciado, né? Então, aquela mulher que se fecha, que se entristece, que perde, assim, aquele brilho no olhar, por mais que ela esteja vivendo, às vezes, o momento que ela mais esperou na vida. Ela se sente feia porque o corpo está diferente, porque o cabelo depois começa a cair, porque, né, eu não me sinto bem com essa aparência aqui que eu tô, eu não consigo às vezes tomar um banho devagar, com calma, eu não consigo fazer minha unha no salão, eu não consigo fazer as atividades que antes me traziam alegria, isso tudo vai entristecendo. As expectativas, né, não atingidas, então às vezes uma amamentação que era muito sonhada e que houve um desafio grande, ela tentou e por vários motivos não conseguiu, ou uma expectativa em relação ao companheiro, ao parceiro, eu vejo isso muito. Nossa, eu esperava tanto que ele fosse estar comigo nessa jornada de maternidade e eu me sinto sozinha e ele chega do trabalho e diz que está cansado e não participa comigo dos cuidados com o bebê, essa solidão, né? E aquela expectativa de que seu corpo vai ficar igual daquela menina do Instagram que 15 dias pós-parto estava linda na praia, com uma barriga. Gente, isso não existe, Isso não existe. Isso existe para as pessoas que vivem, as pessoas cujo trabalho é o corpo. Você compreende o que eu estou falando? Compreendo As super. pessoas que trabalham, que são modelos, né, que vivem para aquilo. Durante um ano. Né? Então, eu demorei um ano, assim, para ficar com o corpo sem muito resquício. E a gente pode, gestação. a gente tem um tempo aceitável de até um ano para que a paciente retorne ao peso habitual. A gente se maltrata muito também com essa cobrança, né, Aline? Assim, eu até que não me cobro muito, não. Assim, eu até me surpreendi de não ligar tanto. Porque, assim, mas a maioria das pessoas se cobra muito. Não. E sabe eu falei que eu porque eu sei que percebo? sim e porque eu acho que essas pessoas que postam, e às vezes até uma foto photoshopada, né? Isso, prestam hoje com um os grande filtros. desserviço às outras mães. Porque é uma cobrança das sacanagem. mulheres para com as mulheres, né? Ao invés sim. de haver uma solidariedade, uma compaixão pelo momento que todo mundo está Sim. Eu sou uma pessoa magra, eu nunca tive problema, assim, eu nem sei quanto que eu peso, Lud. Eu sei que, assim, quando eu tô grávida, eu sei. Eu lembro, eu pesei. Mas eu não me peso, eu não me preocupo com isso. E não tô falando isso pra falar também, nossa, que nem preciso me preocupar. É simplesmente porque essa não é uma questão da minha vida. Se eu tô um pouco mais gordinha, se eu tô um pouco barriguda, eu não me importo. Mas eu tinha uma ideia de que eu retornaria mais rápido ao meu corpo, porque eu sempre fui magra, não tenho dificuldade, nunca tive, assim, tendência a ser gordinha e tal. Então, eu achava que depois do parto eu ia rapidamente retornar. E nunca com a intenção também de ir pra praia e ficar postando fotos de biquíni, que não é o meu perfil. Mas eu fiquei convivendo com a pancinha, assim. Não me incomodou, não, sabe? Até fui pra praia, o Miguel tava com 5 meses. Fui de biquíni, só Feliz biquíni da mesmo, vida. feliz. Assim, quando eu vi as
as fotos, eu falei assim, Tem uma pança. bonito não está. Na praia eu nem ligava. Mas quando eu vi as fotos, e eu gosto de foto, né? Sou uma pessoa que revela fotos e tal. E aí eu vi as fotos e falei, bonito não tá, né? E o Rafa, meu marido, super, nossa, você tá ótima, né? Eu acreditava, né? Aí quando eu vi as fotos, eu falei, eu não tô ótima. E aí depois, quando o Miguel tava mais velho, eu até comecei a usar maiô e me senti ótima, e foi muito bom. E eu tava ótima nas fotos, assim, eu nem tinha perdido todo o peso, mas me senti muito bem. Mas eu acho que tem muito essa cobrança boba demais, de, sabe, preciso. E aí, assim, e quem geralmente liga pra isso e posta, geralmente é assim, põe uma foto, né, que é antes e depois, 40 semanas de gestação, aí lá, barrigão, e maravilhosa, né, gente, porque uma barriga com um bebê dentro é bonita. E depois, 15 dias pós-parto, aí linda, maravilhosa, sem barriga nenhuma, tanquinho e tal. Mas isso realmente, gente, isso não é a realidade, não né, é da grande da maioria das pessoas. pessoas, né? Isso tudo realmente vai pesando, sim, em favor desse estado depressivo, mas as pacientes que mais têm risco para desenvolver a depressão pós-parto são as pacientes que já tiveram também um processo depressivo prévio, né? Que não tem a ver com Que às vezes não parto, tem nada a ver com parto necessariamente, né? Ou pacientes que também nunca tiveram nada e vão manifestar, porque o puerpério é um momento muito desafiador, né? É um momento que vai te testar muito nessa questão psicológica, né? Ou pacientes que passaram por traumas, né, no final da gestação ou ao longo do processo gestacional. Então, assim, o que eu penso é que a gente tem que ficar muito de olho nessas mulheres. A gente negligencia, a gente acha que é bobeira. Nossa senhora, tá lá reclamando, menino lindo, né? Um menino lindo, saudável né? E tá lá reclamando, tem tudo, o marido é ótimo, mas cada pessoa é uma, né? Cada pessoa tem seus desejos, suas expectativas. De repente tem algo ali que está frustrando ela, ou não. Ou às vezes é simplesmente um tempo que ela precisa para chegar a um autoconhecimento daquela nova mulher que ela é naquele momento, né? O mais importante da depressão pós-parto é a gente identificar essas pacientes o quanto antes, né? E iniciar um tratamento com psicoterapia e, às vezes, é necessário também entrar com medicação. A gente tem várias medicações hoje no mercado que têm uso aceito e seguro ao longo do processo de amamentação. Então, isso não pode ser negligenciado. Aquele pensamento antigo e, desculpa a palavra, mas ridículo, ignorante de que terapia e psiquiatra é coisa para doido, isso não pode existir. Isso não pode existir nos pacientes em geral, na gestante de forma alguma, né? Na puérpera de forma alguma. Até mesmo porque a gente tem uma complicação grave da depressão pós-parto, que é a psicose puerperal, onde a mãe, imersa nos seus sentimentos ali depressivos, não é algo voluntário, ela está realmente doente, é importante que as pessoas saibam disso, ela tenta agir de forma violenta para com seu filho. Então ela tenta machucar ou ela tenta prejudicar de alguma forma física. É muito importante que a gente enxergue isso e que a gente atue para que isso não tenha um desfecho em formato de tragédia. Né? Exatamente. Para isso é muito importante que a família tenha esse olhar muito caridoso, assim, muito de compaixão para com a mulher, porque às vezes quem vai perceber isso é a família. A minha mãe, às vezes ela é não vai dar conta, preocupada, né? Assim, de saber, entendeu? Você tá bem? Você tá bem mesmo, né? Mãe é mãe, né? Mas ela é muito preocupada com esse lado da mãe. Da mãe. A mãe está se sentindo bem? Porque é importante mesmo que as pessoas próximas estejam atentas, né? Porque às vezes nem a própria gestante está sabendo decifrar o que ela está sentindo. Ela não está percebendo, né? E outra coisa que eu acho muito importante, Lud, para essa identificação do quadro, né? Eu acredito que deva ser, né? Eu não estou falando como uma pessoa experiente aqui, mas que eu acredito que deva ser muito importante para a identificação do quadro e até um encaminhamento, depois de repente, sei lá, para um psiquiatra e tal, é a mãe, né, ter uma boa relação com o obstetra. Ah, sim. Porque o contato com o obstetra é meio obrigatório, todo mundo vai ter mesmo. Sim. Porque depois do parto você vai voltar 15 dias depois um tempo lá, não sei quanto tempo depois você volta de novo, uma consulta para ver se você pode voltar às atividades normais e tal. E se você tem uma boa relação com o seu obstetra, eu acho que é muito mais fácil ele identificar que tem alguma coisa errada aí. Às vezes até de repente, nossa, ali não dá era esse assim. toque, com certeza. Não era assim durante a gestação e agora ela está totalmente diferente. E a gente percebe. Imagino. E eu percebo também que, às vezes, a consulta com o obstetra é o momento que a paciente se sente livre para poder falar o que ela está sentindo. Né? Porque ela não vai se sentir julgada, espero eu. Né? O correto, né? O adequado
é que ela não se sinta julgada dentro do consultório. Então, é um momento que eu tento abraçar muitas pacientes e até porque você precisa de identificar essas pacientes que precisam de uma ajuda mais especializada, para que você evite situações desagradáveis para todo mundo, né? Porque eu te garanto que a mãe que passa por uma psicose puerperal e que age contra o filho, quando ela conseguir se tratar, ela não vai estar feliz com aquilo. Aquilo ali não vai trazer uma felicidade para ela, você concorda comigo? Aquilo ali é uma doença, né? Então, eu acredito que a gente tem que ficar muito de olho, sim. É um papel importante do obstetra nessa identificação, né, desses sinais aí que podem demonstrar alguma hipótese de depressão pós-parto. E isso é uma coisa que eu te falo que eu tive, porque eu tive depressão pós-parto no meu primeiro pós-parto. Eu perdi meu pai no final da gravidez, né? Meu pai faleceu, eu estava com 37 semanas de gravidez da Alice. Então já foi uma época difícil para mim, apesar dele já estar doente há muitos anos, né? Da gente saber que um dia ele realmente acontece, né, não estaria mais conosco, mas quando acontece a gente nunca aceita, né? Inoportuno. Exatamente. Então, assim, já começou difícil. E aí já veio toda uma questão de briga, de confusão, de inventário entre os irmãos, assim. Então, a Alice nasceu no meio dessa confusão. E o meu puerpério foi muito difícil em função disso e também por outras questões, que eu me senti um pouco sozinha, desamparada, e foi muito, eu já não tinha minha mãe, então isso pesou muito para mim. Então, onde que isso ia dar? Né? Muito provavelmente numa depressão pós-parto. Na época eu já fazia terapia, porque como eu tinha passado por várias dificuldades nos anos anteriores em relação à doença dos meus pais, eu já estava num processo de acompanhamento como psicóloga. E eu voltei quando eu percebi que eu não estava bem, que eu não estava achando aquilo legal, porque eu não passei, graças a Deus, pela sensação de desejar o mal para minha filha. Eu não cheguei nesse ponto, mas eu não achava graça. Eu falava, gente, o que é isso? Quem foi o doido? Chega a ser cômico. Quem foi o doido que falou que ser mãe era bom? Não tem lógica. Como que eu vou conseguir ter um segundo filho? Eu olhava para aquela situação e pensava assim, quem me falou que isso era bom mentiu, porque isso aqui não é bom. E isso durou, tipo, quanto tempo? Pois é. E aí quando eu percebi que isso começou a acontecer e que não passava, que passaram os 20 dias, um mês eu não queria sair de casa, eu não queria fazer mais nada, eu não tinha ânimo para nada. Quando eu comecei a perceber que isso estava acontecendo, eu voltei para a terapia. E aí a gente começou todo um trabalho, ela identificou, né, a situação pela qual eu estava passando, mas chegou num determinado momento e para piorar essa situação eu tive muita dificuldade para amamentar. Foi um processo muito difícil para mim e que como eu achava, como ginecologista que trabalhava em plantões, em maternidade na época e que via as pacientes parindo, colocando o bebê para mamar e o bebê pegava a mama e a mama produzia leite e tudo transcorria da forma mais tranquila possível, eu achava que a vida era assim, instintivo. Eu achava que amamentar era totalmente instintivo. Para mim não foi. Eu tive muita dificuldade, a Alice custou a pegar o peito. Quando ela conseguiu pegar, a produção já tinha caído, até em função do estresse todo que eu estava passando naquele momento. A gente precisou de complementar, isso para mim foi uma tristeza gigantesca, eu não me sentia capaz, eu me sentia incompetente para nutrir minha filha, eu pensava que ela não ia gostar de mim, que ela não ia ter vínculo comigo. Então foi uma situação extremamente frustrante para mim e muito doída. Assim, só de lembrar é uma coisa que me incomoda. Eu sinto a dor, de lembrar da situação, eu sinto a dor exata daquele momento que eu vivi. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava piorando, e aí a gente foi tratando na terapia, mas o acompanhamento psicológico não estava sendo suficiente. E aí um dia a minha psicóloga falou comigo, Ludmila, não dá mais. Existe um desequilíbrio bioquímico, a gente precisa de tratar isso. E ela me encaminhou para um psiquiatra, e eu comecei a tomar medicação, eu lembro exatamente, porque a Alice nasceu em janeiro, eu comecei a tomar medicação em abril, e tomei até outubro. E eu virei outra pessoa. Eu consegui voltar a mim mesma, né? Eu consegui, assim, tomar a rédea da situação, né? Entender sobre os meus sentimentos. Eu continuei na terapia para reorganizar aquilo tudo, mas eu consegui lidar muito melhor com as dificuldades ali, da perda do meu pai, da ausência da minha mãe, né? Da chegada de um novo bebê, da reorganização familiar. A gente mudou, eu saí do meu apartamento, fui para a casa do meu pai. Então foi toda uma logística aí muito confusa, né, para reorganizar, mas eu consegui. Foi o momento que eu consegui readquirir assim esse controle, né, sobre a minha pessoa, vamos dizer assim. E aí eu consegui achar tudo muito maravilhoso. E aí foi uma mudança enorme na minha vida, minha para com a minha filha.
eu comecei a gostar daquela maternidade, gostar daquele momento que eu estava vivendo, mas não foi fácil, não foi A fácil. sensação deve ser de alívio, né? Alívio. E de pensar assim, ai, graças a Deus passou. É Passou, alívio, é exatamente isso, alívio. Ufa. Né? E ninguém tem que se sentir culpado por isso. Isso é real. Sim, Né? claro. Isso é uma possibilidade que eu tô... Não, e como você mesma falou pelas estatísticas, De 10 a 15%, não é só real, Aline, como é frequente, imagina, né? em 100 mulheres, de 10 a 15 mulheres passam muito, por um processo de gente. depressão pós-parto. E você pensa que a maioria dessas 10 a 15 mulheres não são assistidas de forma adequada. Ou seja, se conseguem sair daquele estado depressivo, saem na marra, sozinhas, sem apoio, gastando muito mais energia e muito mais sentimento do que realmente era necessário. Ou então, coloca a poeira debaixo do tapete, vai juntando, e quando explode, explode de vez, e aí realmente fica muito pior. Então, gente, procurem ajuda. Ajudem, se você é a família, Sim. né? Procurem enxergar. Esse colo, por isso que eu acho que assim, além da dor física real, de ponto, de nascimento, de expectativa versus realidade, de medo, de o que será, o que vai ser da minha vida, existe vida após o parto, né? É muito importante as famílias terem as famílias, os amigos próximos, o companheiro, acho que esse papel do pai é tão importante, ter essa compaixão mesmo para com a puérpera. A puérpera que tem um apoio. O apoio que eu digo, gente, não é ter uma pessoa para fazer tudo para você, não. Não é isso, não. Muito pelo contrário. É ter uma pessoa para te escutar, para te dar a mão. Levanta e vamos juntos. Vamos juntos. Estamos juntos, que vai passar, né? O tanto que isso é fundamental. Então, estejam atentos, né? Sejam humanos para com as puérperas, para com as mamães. Sejam mães para as mamães que se tornaram mães. Sim. Não e é? se vocês puderem escolher a equipe profissional, exercitem o direito de escolher e efetivamente escolham. Assim, não pense que tanto faz, vou procurar um obstetra, tanto faz o obstetra que for. Tanto faz, um obstetra, eu quero Porque que isso meu vai fazer filho nasça. diferença, inclusive, Isso, no seu gente, pós-parto, isso faz né? muita Isso diferença. impacta, inclusive, no puerpério. Isso é uma outra conversa, né, Aline? A escolha da equipe, né? Isso já até, eu abordei um pouco isso no meu Instagram e alguns posts aí em 2019 falando sobre essa importância, porque eu vejo que muitas pessoas se sentem frustradas e isso impacta no puerpério. Essa frustração em relação ao parto, violência obstétrica, né, falta de aceitação sobre como foi o parto que viveu, isso muito foi por falta de informação e por não ter tido o cuidado, a sabedoria, acho que a palavra é essa, a sabedoria para escolher a equipe correta para o seu perfil de mulher. Sim. Se você for de BH, eu tenho uma obstetra ótima para te indicar, Ludmila Pereira. Ai, gente! Tá, gente? Podem confiar Quanto de olhos carinho dessa fechados. moça. Mas eu falo por experiência própria e experiência dupla, né? Porque foi quem cuidou de mim do Miguel e agora quem está cuidando de mim da Helena. Com o maior prazer. Gente, foi a primeira a saber, tá? Eu acho, não foi a Aline, acho que eu fui a primeira a saber da Você foi a gravidez da segunda a Helena. saber, né? O Rafa foi Não, o mas eu primeiro. não posso competir com o Rafa. Poxa vida, né? Não, não posso competir Rafa, com o você Rafa. foi a primeira. Olha, gente, que honra! Não, filha, mas é importante. Tá vendo, Muito gente? bom. Isso aí faz toda a diferença. Deixa eu só, pra gente finalizar, porque a gente já tá com quase 40 minutos de gravação, mas só pra fazer um adendo. Quando eu engravidei do Miguel, eu não tinha obstetra. E aí foi um dos únicos momentos da minha gravidez, porque a minha gravidez no Miguel foi muito tranquila, mas foi um dos únicos momentos que eu chorei de desespero, de eu saber que estou grávida. Eu sabia que já estava de muitas semanas, porque eu fui meio lenta, assim, pra perceber, eu achei que era um atraso, porque eu engravidei rápido. E foi um desespero, assim, eu tinha indicações de médicos e pelo plano de saúde nenhum pegava a primeira consulta, um me ofereceu uma consulta daí a 5 meses. Então, assim, foi um desespero. E aí, a diferença dessa segunda gravidez, de eu já começar, já sabendo quem é meu obstetra, quem vai me acompanhar, e que eu vou ter um acompanhamento maravilhoso, gente, isso faz ter essa tranquilidade, uma né? tranquilidade. E gravidez com tranquilidade faz muita diferença. Impacta no puerpério. Nossa, com certeza. Né? De forma positiva. Sim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desses 2 episódios aí, onde a gente abordou vários aspectos sobre o puerpério. E vocês podem mandar dúvidas no meu Instagram, doutora.ludmilamgp. Eu estou super disponível aí para ajudar vocês, responder e a gente trocar um pouquinho de experiência, né? Esse podcast tem sido tão bacana para mim,
Não sei se para você tem sido também, Aline, mas está sendo Nossa, tão legal tá a gente ótimo. conversar e discutir sobre esses assuntos mesmo que todo mundo passa, né? Porque todo mundo vai um dia, todo mundo que resolve ser mãe vai passar por isso, né? É um universo da maternidade, né? E a gente também aceita temas, né? Ou sugestões de temas que vocês queiram conversar ou abordar aqui no nosso podcast. Isso aí, gente. Vocês me encontram no Instagram também. O meu perfil é o @AlineVianaDP. É isso. Espero também que vocês estejam gostando. E a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo Um e beijo, até lá. gente. Tchau, tchau. Até lá.